Vamos lá, pessoal, vamos prosseguir. Hoje nós vamos falar sobre pensão por morte. Então agora a gente já começa a ver benefício por benefício, tá? Primeiro benefício que a gente vai ver é a pensão por morte. Na sequência dele, o auxílio reclusão, tá bom? Tanto a pensão por morte quanto o auxílio reclusão, eles são benefícios devidos ao dependente, tá? Primeiro caso, porque o segurado faleceu, e no segundo caso, porque o segurado está preso. Legal? Vamos ver um de cada vez. Então, agora a gente começa a conjugar diversas regras aí que a gente foi vendo ao longo das demais aulas, né? Então vamos lá. O que exige uma pensão por morte para ela ser concedida? Quais são os requisitos de concessão de uma pensão por morte? Primeiro requisito, que na data do óbito o falecido tenha qualidade de segurado. E segundo requisito, que exista um dependente. Legal? São só esses dois requisitos. É um benefício, a pensão por morte é um benefício que não exige o quê? Carência, tá bom? Então a gente só vai apreciar se na data do óbito havia qualidade de segurado do falecido e se havia o quê? Se há, né, perdão, um dependente. Legal? Tá bom? São esses os dois requisitos. Percebam, eu falei aí na data do óbito, né? Aplica-se a lei vigente na data do óbito. Sempre em direito previdenciário, aplica-se a lei vigente na data em que se completa os requisitos para a concessão do benefício. E os requisitos para a concessão do benefício, eles se completam, no caso da pensão por morte, na data do óbito. Beleza? Então, por que é importante guardar essa regra? Porque há uma sucessão de leis no tempo, né, em relação à matéria previdenciária. Está sempre sendo alterado. Não deveria ser assim, porque muitos benefícios eles são de caráter programados, né? O que é isso? Você paga ao longo da vida para ter um benefício lá na frente, então você paga segundo uma regra e na hora da concessão a regra é outra. Então isso é um pouco lamentável, porém é uma realidade no nosso sistema, isso acontece, então a gente tem que guardar essa regra. A pensão por morte, por exemplo, ela foi muito alterada em 2015, em relação a cônjuge, em relação a companheiro, companheira, como dependente, tá? Mesmo no passado, ela já sofreu alterações em relação ao seu valor e atualmente, com a emenda 103, ela foi um dos benefícios mais atingidos do ponto de vista de valor da pensão. Legal? Na aula de cálculo anterior, eu já até dei uma introdução aí nesse tema sobre o valor da pensão. Percebam, é uma sucessão de leis o tempo inteiro, então você tem que verificar qual a lei aplicável na data do óbito, tá bom? O que nós vamos estudar é a lei vigente hoje, né? Nos limites de um curso de graduação, a gente não consegue estender toda a legislação ao longo do tempo, mesmo porque também não haveria tanta relevância no aspecto prático, já que os casos que vão chegar geralmente são de óbitos mais recentes. Mas se você pegar um óbito mais antigo, lembre-se, será que a lei atual já vigia lá naquela época? E hoje em dia, né, existe uma lei bem atual, que é a emenda, que muda o valor, e ela só começou a aplicar a partir de 2020. Então, os óbitos de 2019 eles têm outra regra em relação ao valor, muito mais vantajosa do que a regra atual. Legal? Esses são os dois requisitos para a concessão do benefício. Existência de qualidade de segurado na data do óbito, existência de um dependente. Legal? Vamos lá. Qualidade de segurado a gente já viu lá atrás, a gente não vai retomar tudo, né? Eu só vou explicar para vocês alguns aspectos, até que a gente já viu lá atrás, mas alguns aspectos que, sob o ponto de vista da praxe judiciária, acontecem muito. O primeiro deles é o seguinte, aquele cara que falece sem estar recolhendo, legal? E aparentemente ele não tem qualidade de segurado, mas ele tem direito adquirido a um benefício previdenciário e ele só não está recebendo esse benefício porque ele não requereu esse benefício, né? É o caso, por exemplo, da pessoa que falece com uma idade avançada, que teria direito adquirido a uma aposentadoria por idade, mas não está recebendo esse benefício porque ele não requereu. Bem, se você comprova, como eu já disse lá atrás, que há direito adquirido a um benefício previdenciário, a pessoa falece para efeitos de pensão por morte, como se estivesse na qualidade de segurado, embora ela não esteja recebendo aquele benefício. Por quê? Porque para todos os efeitos considera-se que ela está na qualidade de segurado, já que ela tem direito adquirido a um benefício previdenciário, tá? Então é muito comum os casos, por exemplo, de ação onde existe uma
cônjuge que está pedindo o benefício, que foi negado pelo INSS porque não há qualidade de segurado do falecido, segundo o INSS, na data do óbito. Aí a pessoa ingressa com a ação querendo comprovar o quê? Que ele tinha direito adquirido a algum benefício previdenciário, seja uma aposentadoria por invalidez, seja um benefício por incapacidade, tá bom? Ou seja uma aposentadoria por idade ou qualquer outro benefício que ele consiga comprovar aí que ele tinha direito adquirido até o momento do óbito. Legal? Isso daí a gente já viu lá atrás. A outra ideia é a tal da qualidade de segurado pós-mortem, né? Adquirir a qualidade de segurado, ter reconhecido a sua qualidade de segurado após o óbito, que é aquele caso onde a pessoa estava trabalhando, faleceu trabalhando, mas por algum motivo não havia recolhimento. E aí, para efeito do INSS, né, sem o recolhimento, o CNIS, que é o Cadastro das Informações Sociais, ele não tem alimentação nenhuma e o INSS vai entender que aquela pessoa não o quê? Não estava trabalhando. Então ele tem que comprovar que ele tinha o quê? Um vínculo jurídico, né, de trabalho, exercia o trabalho no momento do óbito. Na verdade, não é ele quem vai comprovar, obviamente, né, são seus dependentes. Então, os dependentes comprovam que aquele segurado faleceu tendo sim qualidade de segurado, que vai ser reconhecida após a morte dele, né, uma vez comprovada que ele faleceu trabalhando. Então, pensa naquele cara que é um empregado, legal? E que não tinha carteira assinada, o seu empregador nunca efetuou nenhum recolhimento, mas ele trabalhava como empregado, ele conseguia comprovar os requisitos, né, de um contrato CLT, tá bom? O que acontece? Esse cara, quando falece, já que não teve recolhimento nenhum, já que não teve registro nenhum, para o INSS é como se ele tivesse o quê? Sem emprego nenhum, sem nenhum trabalho. Então, provavelmente ele não tem qualidade de segurado, o INSS nega o benefício. Aí a parte entra com a ação querendo comprovar que o falecido tinha qualidade de segurado porque justamente ele estava trabalhando. E aí volta naquela aula. O recolhimento é de quem? Se é um empregado, o recolhimento é de responsabilidade do seu empregador. Logo, ele falece tendo qualidade de segurado porque ele estava o quê? Empregado, ele era um segurado empregado. Se comprovar isso, ganha ação. Beleza? Essa prova é admitida. Então, a qualidade de segurado pós-mortem comprovada pelo seu dependente, nessa hipótese, né, em que a pessoa falece trabalhando, mas não tem nenhum recolhimento, ela é admitida. Mas tem algumas nuances. E as nuances são justamente ligadas ao aspecto de quem é responsável pelo recolhimento da contribuição. Legal? O empregado, o doméstico, o avulso, eles nunca são responsáveis pelo recolhimento da sua contribuição, e sim o seu empregador. Então, para esse pessoal, se o seu empregador falhou em fazer o registro, falhou em fazer o recolhimento, e o INSS eventualmente fala, ó, você não tem qualidade de segurado no óbito, os seus dependentes podem ingressar com a ação e comprovar que existia esse vínculo jurídico, eles não têm que recolher nada, legal? Porque quem deveria ter recolhido era seu empregador, e ele vai ter direito à pensão por morte, porque vai ser entendido que ele tem qualidade de segurado no momento do óbito, legal? O segurado facultativo, moçada, o segurado facultativo, ele recolhe porque quer. Então, se ele não recolheu lá atrás, não tem como ele recolher aqui na frente agora, né? Ainda mais, não vai nem ser ele quem vai recolher. Vai ser quem? Vai ser seus dependentes recolhendo depois do seu óbito. Falando, ó, antes de falecer, ele queria ter recolhido como facultativo, mas não deu tempo. Isso não existe. Não existe a possibilidade, então, de reconhecimento de qualidade de segurado pós-mortem por facultativo. O contribuinte individual, moçada, ele está no meio termo aí da situação. Qual que é o meio termo? Lembra que existem casos que ele recolhe e tem casos que quem recolhe é o seu contratante? Né? Então, os trabalhos exercidos a partir de abril de 2003 para a empresa, né, o contribuinte individual que presta serviço para a empresa, quem recolhe é a empresa e não ele. A partir de 2003, quando ele presta serviço para uma pessoa física ou para outro contribuinte individual, daí é ele quem paga. E tudo antes de 2003, sempre vai ser ele quem paga. Então existem hipóteses onde alguém recolhe em seu nome e existem hipóteses onde é ele mesmo quem recolhe, beleza? Aí a regra vai ser igual, ou a do facultativo ou a do empregado, né? Para efeitos práticos aí. Se não é ele quem recolhe, sim a empresa contratante, basta ele comprovar o quê? O vínculo. E presume-se que esse recolhimento deva existir. Se não existir, o problema da empresa com o INSS. Ele vai ser dado a ele, né, a qualidade de segurado no momento do óbito. Legal? Agora, óbvio, né?
eu estou falando ele comprovar, ele está falecido, legal? São seus dependentes que estão ingressando com essa ação e que estão discutindo isso daí, que ele, antes de falecer, estava trabalhando como contribuinte individual para uma empresa, e quem não recolheu foi a empresa, então ele tem qualidade de segurado, perfeito. Agora, se era ele mesmo quem tinha que recolher, não se admite o recolhimento pós-mortem. O seu dependente não pode chegar e falar assim, ele era um contribuinte individual, mas ele estava sonegando, agora eu quero pagar. Isso não se admite para efeito de qualidade de segurado. Legal? Esse tipo de recolhimento do contribuinte individual pós-mortem só se admite dele mesmo fazendo em vida, legal? Para efeito de contagem de tempo de contribuição, lembra? Isso não vai nem contar como carência, nem nada. Agora, para efeito de qualidade de segurado, isso não existe, não pode, é vedado. Porque senão ficava tranquilo, né? A margem para uma eventual fraude. A pessoa não pagou a vida inteira, legal? Porque não quis, porque sonegou, porque achava caro, nunca foi descoberto, então nunca foi investigado em relação a isso, e aí quando falece está garantido o seu direito à pensão por morte, porque basta ele comprovar que trabalhou ali nos últimos meses de vida, o que não é tão difícil assim, como um autônomo, legal, que não prestava serviço para a empresa e que ele não recolheu e agora ele vai recolher. E aí ele vem, paga e recebe o benefício, os dependentes vêm, paga e recebe o benefício. Não dá, beleza? Essa possibilidade não existe. O segurado especial, por fim, é um caso à parte, né? Ele tem direito a esses benefícios sem recolhimento, basta ele comprovar o exercício de atividade como segurado especial pelo prazo da carência. Como esse benefício não exige carência, então basta que seus dependentes comprovem que quando ele faleceu ele era segurado especial, não importa o tempo que ele foi segurado especial. E aí vai ser gerado o direito, né, o reconhecimento da qualidade de segurado. E a gente mata esse requisito, fica faltando somente a análise da ideia de existência de um dependente, legal? Quem são os dependentes a gente já viu lá atrás, né? Então aqui, quanto a essa parte da aula, já foi dada lá atrás, lembrem, os dependentes são o quê? Cônjuge, companheira, né? Em primeira classe, cônjuge, companheiro, companheira, filho menor de 21 anos, não emancipado, ou de qualquer natureza, se inválido, deficiente mental, deficiente grave. Legal? Na primeira classe ainda, a primeira classe não precisa de comprovação de dependência econômica. Competem com a primeira classe a ex-esposa, desde que comprove o quê? Dependência econômica. Quando eu falo ex-esposa, é ex-cônjuge, né? Não importa o sexo. Legal? Também competem ali quem? O enteado. Beleza? Aí nós vimos a questão do menor sob guarda e a emenda constitucional ingressaria nessa hipótese aqui também. O tutelado, ele também compete ali na primeira classe. Tanto o enteado quanto o tutelado só se comprovar independência econômica. Eles são exceção à regra de que a primeira classe não tem dependência econômica. Segunda classe, os pais precisam comprovar dependência econômica. Terceira classe, os irmãos, respeitadas as condições de idade até 21 anos, ou deficiência mental ou intelectual grave, deficiência grave, ou ele ser inválido. Beleza? Tudo isso a gente já viu lá atrás. Então, esses são os dependentes que vão poder ingressar aqui e pedir. Legal? Tranquilo? Como é que funciona esse esquema dessa pensão? Bem, o dependente é quem se habilita, tá bom? Ele vai lá e pede. Não existe aquela ideia de o segurado em vida deixar já estabelecido, né? Quem vai receber o seu benefício. Não, o dependente vai lá e se habilita depois do falecimento, tá? No passado, moçada, existia a figura do dependente designado, isso já foi extinto há muito tempo, tá? Que é aquela pessoa que o segurado deixava designado para receber sua pensão caso falecesse. Não existe mais, tá bom? Isso faz muito tempo. Então, é o próprio dependente que vem e se habilita. E aí, moçada, tem os prazos e o início do benefício. A gente chama de DIB. Qual que é a data de início do benefício? DIB, as iniciais, aí, data de início de benefício. Qual que é a DIB da pensão por morte? Qual que é a data de início desse benefício? A DIB é a partir do momento que ele passa ao quê? A receber financeiramente, a ele ter direito ao benefício, legal? É da data do óbito, se o benefício for requerido em até 90 dias para todos os segurados. Legal? Para todos os dependentes, perdão. Beleza? Se houver um dependente menor de idade, esse prazo não é de 90 dias para o menor de idade, sim de 180 dias. Tá? Então, se requereu em até 90 dias qualquer dependente, ou
em até 180 dias, o menor de idade, isso em relação à data do óbito, né? 90 dias da data do óbito, 180 dias da data do óbito. Se for requerido dessa forma, retroage a DIB para a data do óbito. Então ele passa a receber financeiramente, ter direito financeiro, né, repercussão financeira, desde o óbito. Se ultrapassar esses prazos, ele passa a ter direito a partir da data de entrada do requerimento. Legal? Não existe um prazo para você requerer. Você não perde direito por não ter requerido em um determinado prazo. Isso não acontece. O que acontece é que, se você ultrapassar esse prazo de 90 ou de 180 dias, você perde o direito de receber desde o óbito. Você passa a ter direito a receber a partir do requerimento. Legal? No caso de morte presumida, é desde a data fixada na decisão judicial. Legal? Data da decisão judicial é o que diz a lei. A morte presumida, moçada, tem uma hipótese específica aqui para pensão por morte. Que a ideia é a seguinte, ó. Você pode obter, né, a presunção de morte no direito civil, de acordo com as regras do direito civil, mas elas são mais pesadas e elas têm mais finalidades, né? A pessoa que for declarada morta pelo juízo civil, numa ação própria para esse tipo de declaração, ela considera-se morta para diversas finalidades, inclusive para sucessão patrimonial, né? Inclusive para efeitos da herança. Então os requisitos lá são outros. Aqui nós temos a hipótese de morte presumida apenas em relação ao INSS, legal? Apenas para efeito de pensão. Então é uma questão que ela é levada ao juízo federal, né? Como incidental num pedido de pensão. Você pede a pensão e fala, ele está morto, presumidamente morto por conta disso, disso, disso. Quais os requisitos? 6 meses de ausência, legal? Depois de 6 meses de ausência, você pode pedir a morte presumida da pessoa para efeito de benefício de pensão por morte apenas, legal? Esse prazo de 6 meses nem existe caso a pessoa desapareça, né, em condição de desastre, catástrofe, legal? Algo que você comprove nessa linha e a pessoa desapareceu. Então não precisa nem guardar os 6 meses, presume-se o quê? Óbvio, mediante declaração do juiz, né, o falecimento dele para fins de pensão, somente pensão. Então, existe uma regra distinta aí, legal? Aí nessas hipóteses o juiz vai fixar a data do início do benefício, beleza? Tranquilo? Então, a data do início dos benefícios são essa daqui. Existe um problema aí, moçada, e aí você vai me perguntar, mas por que é 90 dias para todo mundo e para o menor é o dobro do prazo? Que é o seguinte, ó, a alteração previdenciária que aconteceu em 2019, por lei, né, 13846 de 2019, ela visou o quê? Afastar um problema que acontecia lá no passado, mas eu não sei se ela conseguiu essa intenção dela, não. É o seguinte, ó, pelo Código Civil, não corre prescrição contra menor de idade. Então esse prazo, que lá no passado chegou a ser até em algumas épocas de 30 dias para você requerer o benefício, retroagir até o óbito, ele não correria contra o menor de idade. Né? Então, os prazos, se ele for de 90 dias, ele também não correria contra o menor de idade. E aí, o menor de idade teria sempre o direito a receber desde o óbito. Esse prazo só começa a correr a partir do momento que ele completa 16 anos. Até os 16 anos não corre. Então, sempre que ele requerer o benefício, antes de completar 16 anos, vai retroagir da data do óbito. A legislação previdenciária, ela revogou essa regra aí, né, para efeito previdenciário, de que não corre prescrição contra o menor, e aumentou o prazo do menor para 180 dias. Por quê? Porque havia casos em que a pessoa vai pedir 10 anos depois do óbito, e quando seu pai faleceu, a pessoa tinha 1 ano de idade. Então, 10 anos depois, ela tinha o quê? 11 anos. E ela tem direito a 10 anos de atrasados. Havia esses casos, existem esses casos. São raros, mas existem. São ações previdenciárias que dão um valor muito alto. E aí a pessoa ganhava em juízo. Legal? Tranquilo. Por quê? Porque ela tem direito desde a data do óbito. A lei previdenciária veio e falou, não, são 180 dias. E passou os 180 dias, perde o direito, mesmo sendo menor. Essa foi a ideia da lei previdenciária. Por isso que ela botou o dobro do prazo em relação aos demais dependentes para o menor. Ela quis ampliar para poder revogar essa regra. Só que essa regra, moçada, ela vem o quê? De uma interpretação de direito civil. Ela não está nem aqui dentro da lei previdenciária. Ela vem o quê?
da ideia de princípios gerais do direito, de que o menor não tem maturidade para cuidar dos seus interesses. Por isso que existe essa regra protetiva contra a prescrição em relação aos interesses do menor. E o STJ já tem posições pacificadas nesse sentido em relação ao menor. Legal? Eu não sei se essa alteração de prazo, essa ampliação e essa regra vai ter o alcance que a legislação pretende, já que o próprio STJ tem decisões embasadas no Código Civil, em normas gerais de direito, e a mera revogação do artigo da lei previdenciária que fala que o menor teria direito desde o óbito, mesmo quando requer acima do prazo, não tem repercussão na minha visão. Na minha visão, esse prazo de 180 dias é o que está na lei, legal. Então, se vocês forem responder uma questão objetiva, vão pela lei. Mas na prática, o menor continua tendo direito desde o óbito. O prazo de 180 dias para ele só vai começar a correr a partir do momento em que ele completa 16 anos de idade. Porque a partir desse momento corre a prescrição contra o menor. É o menor impúbere, lembrem, que não tem a prescrição contra si, né, em decurso. Não corre a prescrição contra o menor impúbere, segundo o Código Civil. E o menor impúbere é quem tem menos do que 16. Então, quando ele completa 16, aí 180 dias para ele requerer. Se ele não requerer em até 180 dias, aí ele perde direito desde o óbito. Aí ele vai perder todos os atrasados que ele tinha desde a data do óbito. Aí ele passa a ter direito a partir apenas da data do requerimento. E lembrem, né? Ele vai ter direito, já que ele é filho, ele vai ter direito até os 21 anos, e aí o benefício vai ser cessado porque ele atinge a maioridade. Legal? Beleza? Ele deixa de ser dependente, né? Beleza? Tranquilo? Então, essa questão aqui, moçada, se te perguntarem objetivamente, qual é o prazo para o menor requerer? 180 dias. Se ele não requerer, nesse prazo, o que acontece? Ele perde direito aos atrasados desde o óbito. Ele passa a ter direito a partir do momento que ele efetivamente requerer. É isso que a lei diz. Legal? Mas a jurisprudência faz bem a ressalva. Não corre a prescrição contra o menor de 16 anos. Logo, esse prazo de 180 dias só começa a correr a partir do momento que ele completa 16 anos. Então, enquanto não houver completado 16 anos, ele sempre vai ter direito desde o óbito do segurado falecido. Não importa quanto tempo decorreu entre o óbito e o requerimento. Deu para entender? Essa é a interpretação jurisprudencial, moçada. Eu não consigo visualizar que a lei previdenciária tenha alterado isso daí. Legal? Não consigo visualizar isso daí. Por quê? Porque essa sempre foi a interpretação jurisprudencial, não importa o prazo que fosse ali, 30 dias, 90 dias, 180, não interessa o prazo. Ele só começa a correr depois que se completa 16 anos de idade. Legal? Fica essa ressalva aqui, então, para vocês entenderem. Beleza? Então a gente já sabe quais os requisitos e qual a DIB do benefício. Vamos falar um pouquinho sobre o valor desse benefício. Como eu já disse lá atrás, legal? Agora, em 2019, com a emenda, alterou muito o valor do benefício. O valor da pensão, antes da emenda 103 de 2019, ele era o quê? 100% da aposentadoria por invalidez que a pessoa tinha direito na data do óbito. Então, se ele não tivesse falecido, tivesse apenas ficado inválido, apenas foi mal a expressão, mas tivesse ficado inválido, ele teria direito a uma aposentadoria por invalidez. Como ele faleceu, legal? O valor da sua pensão, a pensão que ele vai deixar, equivale a essa aposentadoria por invalidez que ele teria. Beleza? Esse é o raciocínio que a lei fez, foi esse o link que a lei fez. Beleza, e se ele falecesse já aposentado? Então, a pensão por morte era 100% da aposentadoria que ele recebia. Legal? Tranquilo? Beleza. Lá atrás, qual que era o valor de uma aposentadoria por invalidez? 100% do salário de benefício da pessoa. E o salário de benefício era a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição atualizados desde julho de 94. Tudo isso a gente já viu. Beleza? Isso tudo antes da emenda. E agora, depois da emenda? Depois da emenda, moçada, continua essa referência à aposentadoria por invalidez e à aposentadoria que o falecido recebia. A ideia é a mesma. Só que a pensão lá atrás, ela pagava 100% da aposentadoria que o falecido recebia ou 100% da aposentadoria que teria direito. Hoje, ela vai pagar o quê? 50% dessa aposentadoria que o falecido recebia, ou da aposentadoria por invalidez que ele teria direito na data do óbito, mais 10% por cada dependente que existe. Então a gente fala que esse 50% é a cota familiar, né? A cota
do benefício. E 10% seria a cota individual pela existência de cada dependente. Legal? Então, se ele tiver só um dependente, é 60%. Se ele tiver uma esposa e um filho, é 70%. Legal? E aí vai até o limite de 100. Então, percebam, houve uma queda aí em relação ao próprio percentual, ao próprio coeficiente da pensão, que lá atrás era 100%, agora é 50 mais 10 por dependente. Beleza? Houve essa queda aí, só isso já derruba o benefício. Só que também ele se refere a uma aposentadoria, não é isso? Aposentadoria que o segurado recebia quando faleceu, ou o quê? Ou a aposentadoria por invalidez que ele teria direito. Estes benefícios também na lei nova, eles também caíram de valor. Legal? Uma aposentadoria por invalidez, que lá atrás eu acabei de mencionar, equivalia a 100% do salário do benefício, hoje equivale a 60% do salário do benefício. Então, a aposentadoria por invalidez que seria dada hoje é menor do que a que seria dada no passado. E como a pensão por morte é o quê? Um percentual do valor dessa aposentadoria, ela fica menor ainda. Pensa comigo, eu já dei esse exemplo na outra aula, mas eu vou repetir. Um salário de benefício calculado em 5 mil reais. O salário de benefício é aquela média dos maiores salários de contribuição e tal. Lá atrás, pessoa, no momento do falecimento, você descobre que ela tem um salário de benefício calculado em 5 mil reais. Qual seria o valor da aposentadoria que ela teria direito? 100% disso, ou seja, 5 mil reais. Qual seria o valor da pensão para os seus dependentes? 100% disso, ou seja, 5 mil reais. Legal? Agora, hoje em dia, uma pessoa falece e tem um salário de benefício calculado em 5 mil reais. Qual seria o valor da aposentadoria por invalidez que ela teria direito? 60% disso, ou seja, 3 mil reais. E qual seria o valor da pensão deixada? 60% desses 3 mil reais. Por quê? Porque 50% de cota familiar mais 10% para um dependente. Suponhamos que só existisse um dependente. 60% disso. Dá 1.800 reais. Legal? Olha a diferença, moçada. A pensão lá atrás ia ser de 5 mil, agora é de 1.800. Ela cai muito. Legal? Cai muito. Beleza? Então, a grande sacada da reforma foi essa diminuição aí na pensão. Tá? Isso já está repercutindo, já tem pessoas, obviamente, que estão falecendo segundo a regra nova e você já percebe que o dependente que fica recebe menos. Né? A gente já vê questionamento, pessoa chegando assim, ué, mas meu pai faleceu, minha mãe, eles viviam, ele e minha mãe, com a aposentadoria dele. Minha mãe recebia X junto com ele. Agora ela está recebendo menos do que o valor da aposentadoria dele. Pode isso? Pode. Por quê? Porque a pensão equivale a 50 mais 10 para cada dependente do valor da aposentadoria que ele recebia. Vai cair. Legal? Vai cair. Isso é fatal. Tá? É óbvio que tem o limite mínimo, né? E tem o teto, então tem o limite do salário mínimo aí, mas mesmo assim, as pensões maiores vão cair. Legal? O valor vai cair. Beleza? Como é que funciona esse valor, moçada? Esse valor é global. Tá? Eu calculo dessa forma e chego no valor da pensão. Cada beneficiário recebe uma cota à parte. Então, suponhamos que tem uma esposa e um filho, cada um recebe metade. Uma esposa e 2 filhos, cada um recebe 1/3. Legal? Uma esposa e 3 filhos, cada um recebe 1/4. Beleza? E aí, óbvio, né? Se tem uma esposa e um filho, é 70%, né? Lembra? 50 mais 10 para cada beneficiário. Se tem 3 filhos, é 80%. Não, perdão. Se tem 3 filhos, é 50 de cota familiar, mais 1 da esposa, mais 1 de cada filho, né? Então daria 90%. Legal? Porque são 4 dependentes no total. Legal? 90% do quê? Do valor da aposentadoria que ele recebia ou da aposentadoria por invalidez que ele teria direito. Aí eu calculo o valor global da pensão. Beleza? Pego esse valor global e divido por cabeça entre quantos beneficiários existir. Então tinha uma esposa e 3 filhos, são 4 dependentes no total, 1/4 para cada um. Deu para entender? Conforme os dependentes forem perdendo direito, então o menor atinge a maioridade, ele perde o direito ao benefício. Ou algum pensionista morre, perde o direito. A sua cota individual de 10% sai. Beleza? Nós vamos recalcular de novo sem aquela cota. E o que sobrar vai ser dividido entre os dependentes remanescentes. Então a gente vai redividindo. Legal? Tira a cota individual, tá? Remonta a conta e vai redividindo até que se extingue. Quando acaba para o último dependente, acabou. Não passa de uma classe para outra, lembra? Se foi concedido ali para esposa e filhos,
Depois que acaba para todo mundo, não passa para os pais, não transfere de uma classe para outra. Existe o direito, então, de acrescer dentro da mesma classe, legal? Respeitado que a cota individual agora ela vai saindo, tá? O que sobra é que nós vamos redividir, existe esse direito aqui, mas por outro lado, ele não passa para a próxima classe, beleza? Quanto ao valor do benefício, acredito que isso seja suficiente para vocês entenderem aqui. O que vocês têm que ver é o seguinte, calcula-se um valor único que vai ser dividido por cabeça entre quantos dependentes existirem, quantos dependentes tiverem direito. Óbvio que a quantidade desses dependentes influencia nesse valor único, porque lembra, 50% de cota familiar mais 10% para cada dependente que existe. Legal? Só tem uma exceção a essa regra aqui. Se houver um dependente inválido, né, ou deficiente, aí o valor não tem essa ideia de cota familiar e tudo mais. Vai ser o quê? De 100%. Legal? Aí vai ser 100%. 100% do quê? 50% mais 10% do quê? Da aposentadoria que o falecido recebia ou da aposentadoria por invalidez que ele teria direito no momento do óbito. Lembrem, sempre essa referência à aposentadoria lá atrás. Legal? Sempre vai ser essa ideia, beleza? A noção de direito de acrescer também a gente já viu aqui. Então, encerrada essa questão aqui do valor do benefício, a gente pode falar um pouquinho sobre uma nova figura que foi trazida pela lei agora em 2019, né, 13846, que é a ideia da habilitação provisória. Ela tem a ver com a ideia do direito ao benefício desde a data do óbito ou direito ao benefício por diversas pessoas que se habilitam em momentos distintos. Lembra que eu falei para vocês? É o seguinte, ó. Você ingressa com um pedido, né, em até 90 dias, 180 dias no caso do menor, tem direito desde a data do óbito, legal? Então, e se cada um for ingressando com pedido há um tempo? Então, tem um filho, pediu agora, a esposa pediu em outra data. Se for dentro desse prazo, né, todos vão ter direito desde a data do óbito. Mas como o INSS tem uma certa demora aí para pagar, ele não vai dar prejuízo na prática para o INSS. Ele vai conseguir saber quem existe até o momento e paga, tá? Legal. Agora suponhamos o seguinte, que você requer, alguém requer, tem direito desde a data do óbito. Depois vem um outro lá na frente, ultrapassou 90 dias e tem direito desde a data da entrada do requerimento. Como é que vai ficar? Essa pessoa que está recebendo, a partir do momento que um outro se habilita, o benefício dela vai cair. E vida que segue. Legal? Continua. Percebam, o valor do seu benefício, conforme for se habilitando outras pessoas, ele vai caindo, porque você vai dividindo com outros. Tá bom? Então a gente fala o seguinte, que a habilitação, então, ela é individual. Cada um vai se habilitando e o fato de existir direito de outras pessoas não impede que você exerça o seu. Tá? Você se habilita, recebe e os outros que vão fazendo, cada um no seu momento, legal? Por isso que tem essa regra de 90, 180 dias, de DER e tudo mais. Agora pensa comigo o seguinte, você se habilita e está recebendo. Vem um dependente e se habilita e por algum motivo ele é indeferido isso daí. Esse dependente que se habilita, que veio requerer o benefício, ele requereu acima de 90 dias, então ele tem direito desde a DER dele, legal? Não da sua. Você está recebendo o benefício, ele tem direito desde a DER. Aí, ele não se conforma com isso, ele entra com uma ação judicial. Um caso típico, moçada, você vai falar assim, mas isso não existe. Não existe. O caso típico é o seguinte, o cara faleceu, ele tem um filho. O filho se habilita e recebe. Acabou. Legal? Tá recebendo, normal. Por quê? Porque ele faleceu, não tem discussão da qualidade de segurado dele. E filho comprova muito fácil sua condição. Basta a certidão de nascimento. Comprovou que é filho, recebeu. Tranquilo, tá recebendo. Vem uma companheira e pede. O INSS fala, não, você não consegue comprovar sua condição de companheira, você não é dependente, não paga. Então o filho está recebendo todo o valor do benefício. E a companheira não foi reconhecido o seu direito. Deu para entender? Beleza? Legal. Aí essa companheira entra com uma ação e pede o quê? A concessão do benefício. Legal? Se ela conseguir, o benefício do filho vai cair. Fica claro. Legal? Mas a questão é o seguinte, durante todo o curso dessa ação, o filho está recebendo em valor cheio, concorda comigo? Lá na frente, quando ela ganhar essa ação, o juiz vai mandar pagar para ela desde a DER, desde a data da entrada do requerimento, desde o dia que ela foi se habilitar no INSS. Então, o INSS vai ser obrigado a pagar para ela um percentual, né, um valor, a sua cota parte, a sua parte do benefício, que já estava sendo pago para o filho. Deu para entender a ideia?
O filho estava recebendo cheio. E a partir do momento que ele tem que dividir com ela, ele deveria receber o quê? Metade para cada um, não é isso? Só que ele recebeu cheio porque ela estava discutindo judicialmente. Isso daí, moçada, é comuníssimo de acontecer e em muitos casos o INSS na prática ele pagava o quê? Uma vez e meia o valor do benefício, nesse exemplo. Pagou cheio para o filho, agora ele paga metade para a companheira. Legal? Existiam algumas ressalvas no sentido, principalmente, quando a companheira é mãe desse filho também. Se ela é mãe do filho, então o benefício está sendo revertido em favor da sua família, o INSS fala, não, se você receber de novo vai dar enriquecimento sem causa. Mas é ressalva. Imagina o caso que a companheira é uma companheira atual, não é mãe desse filho, esse filho é de um primeiro relacionamento. É comum também. Aí não tem como haver essa compensação, porque o filho recebeu e a companheira não teve nenhum benefício com isso. Ela é de outra família, vamos colocar assim. Legal? Em relação ao filho, né? Então, muitos casos desses daí, o INSS ele era obrigado a pagar uma vez e meia. Aí surgiu a mencionada figura da habilitação provisória. A partir do momento em que se ingressa com essa ação, o requerente, legal? Ele pode pedir para o INSS a habilitação provisória. Isso faz com que, nesse exemplo nosso, a partir do momento que a companheira ingressou com a ação, se ela for no INSS pedir habilitação provisória, falar, ingressei com a ação para discutir isso, o INSS passa a descontar do valor pago para o filho aquilo que seria devido para essa companheira. E ele só recebe a sua cota à parte. Se lá na frente ela ganhar a ação, paga-se tudo para ela. Legal? Se ela perder a ação, devolve-se tudo para o filho. Essa figura é criticada pelo seguinte, moçada. Primeiro, que ela não explica como é que vai ser pago para a companheira, nesse exemplo nosso, tudo que é devido para ela, se tudo que foi descontado na INSS vai pagar administrativamente, ou se isso vai ser pago por RPV ou precatório. Lembra que a execução contra a fazenda pública ela é por RPV e precatório, a gente já viu isso lá em processo civil, não é isso? Então, ela não explica, mas vai pagar administrativo, atrasados? Mas a Constituição não fala que atrasado só se paga por precatório? Não explicou. Legal? Segundo, ela é temerária em relação a quem já está recebendo. O simples fato de você ingressar com a ação sem nenhum juízo de pertinência já daria ensejo ao quê? Já daria ensejo ao corte, vamos colocar assim, do benefício de quem está sendo recebido, né? A habilitação provisória. E se for uma ação temerária, uma pessoa totalmente temerária que está pedindo isso daí, daria para fazer a habilitação provisória da mesma forma. Percebam, quem está recebendo se prejudica. Ah, mas lá na frente ele vai reaver todo o dinheiro de uma vez. Pô, mas é uma verba de natureza alimentar, né? Ele precisa agora. Lá na frente, quem sabe o que vai acontecer. Ainda mais a depender do valor do benefício, né? Porque lembrem, o benefício ele é calculado o quê? O valor único. É esse valor único que vai ser dividido. Então, ó, você chega na conclusão que o benefício é de um salário mínimo. Quantos dependentes tem? Um só? Essa pessoa recebe um salário mínimo. Quantos dependentes tem? Dois? Cada um recebe meio salário mínimo. Legal? Então, imagina nessa hipótese. É um salário mínimo. A pessoa se habilita provisoriamente, quem está recebendo vai cair para metade. Olha a ideia. Olha o prejuízo. Então, essa figura é bem criticada. Eu, particularmente, por ser algo novo, ainda não vi ela na prática em relação às ações que eu atuo. Legal? Ainda não vi acontecer isso daí na prática. Mas ela está aí no sistema. A finalidade foi tentar evitar que o INSS pague uma vez e meia o valor do benefício. Né? Pague de novo aquilo que já foi pago. É essa a finalidade dessa habilitação provisória. Beleza? Então a ideia qual que é o seguinte? Aquela pessoa, tem alguém recebendo o benefício, tem uma pessoa que está discutindo na justiça o seu direito a receber o benefício. Se ela ganhar, este alguém que está recebendo vai ter o seu valor reduzido, não é isso? Então, a partir do momento que essa pessoa que está discutindo na justiça ingressa com a ação, ou ingressou com a ação, ela pode pedir para o INSS fazer o desconto no valor do benefício da pessoa que está recebendo, da parte que seria cabível a ela que está discutindo em ação judicial. Legal? Só para garantir isso daí. Na verdade, moçada, isso é benéfico para o INSS. Porque se o juiz mandar pagar desde lá de trás, a parte que está discutindo na ação, ela vai ter direito a pagar e vai receber precatório. Não consigo ver vantagem para a parte que está discutindo na ação. É benéfico para o INSS, que vai deixar de ter que pagar uma vez e meia, se for o caso, e é prejudicial para quem já vem recebendo. Não é isso? Porque dá ensejo a alguma ação temerária de qualquer suposto dependente, né? Vai reduzir o seu benefício numa habilitação provisória, um cara que nem é dependente na verdade. Deu para entender o raciocínio? Agora,
Se tiver todo mundo certinho, quem é dependente, de fato é dependente, aí tudo bem, né? Seria uma regra até salutar. Mas você concorda comigo que se está todo mundo certinho, o INSS já deveria ter deferido lá atrás? Então, assim, o próprio erro do INSS gera um problema para ele que ele tenta corrigir passando o seu prejuízo para quem está recebendo o benefício. É uma regra meio ingrata, na minha opinião. Legal? Mas está aí no sistema. Pode ser aplicada. Então vamos lá, moçada. Por quanto tempo a pessoa fica recebendo o benefício? Legal? O benefício dura, né? E aí a lei fala algumas hipóteses, quando ele cessa, né? Em alguns casos ele vai ser vitalício a vida inteira da pessoa, em outros acaba antes. Então vamos lá. Para o menor de 21 anos, acaba quando ele completar 21 anos. Óbvio. Legal? Então, filho, irmão nessa condição. Para aquele que é inválido ou deficiente, acaba quando acabar a invalidez ou deficiência. Irmão, filho nessas hipóteses. Legal? Para os pais, o benefício é vitalício, acaba quando eles falecerem. Beleza? Tranquilo? Pro cônjuge, moçada, pro cônjuge e para companheira, pro companheiro, existe uma regra própria. E essa regra ela foi inserida em 2015. Até 2015, esse pessoal era vitalício o benefício. A partir de 2015, veio uma regra que fala o seguinte, ó. Se o falecido tinha menos do que 18 contribuições em vida, perceba, o benefício não existe carência, não estou mudando o que eu falei. Estou falando que essa regra influencia o tempo que o cônjuge e a companheira vai receber. Legal? Só para esses dois que influencia. Se ele tinha menos do que 18 meses de recolhimento ou menos do que 2 anos de casamento ou união estável, o benefício vai ser pago por 4 meses e cessa. Então, ele tem que ter no mínimo 18 contribuições e mais do que 2 anos de casamento. Se for menos do que isso daí, 4 meses. Se for mais do que isso, a lei elenca prazo em relação à idade. Tá? E aí ela fala ali o seguinte, ó. Se tiver mais do que 18 contribuições de vida e mais do que 2 anos de casamento e união estável, legal? O pensionista vai receber, né, a cônjuge, a companheira, o companheiro vai receber o quê? Se tiver menos, ela tiver menos do que 21 anos de idade, por 3 anos. De 21 a 26 anos, por 6 anos. De 27 a 30 anos, por 10 anos. De 30 a 40 anos, por 15 anos. Legal? De 41 a 43, por 20. E acima de 44 anos de idade, aí sim é vitalício. Então, um pensionista com mais do que 44 anos de idade, aí o benefício se torna vitalício. Se não, não. Senão ele tem um prazo. Deu para entender? Moçada, a lei fala o seguinte, ó. Se houver um dependente inválido ou deficiente, esses prazos, legal? Eles são prazos mínimos de recebimento. Beleza? Ou seja, você vai receber por no mínimo 4 meses, por no mínimo 3 anos, 6 anos, de acordo com a idade. Mas não cessa enquanto não cessada a deficiência ou invalidez. Legal? E uma vez cessado, aí nós vamos ver quanto tempo você recebeu e você tem direito a, no mínimo, o período de acordo com a idade. Foi um jeito de tentar evitar com que o dependente inválido ou deficiente, atingindo a idade limite aí, né, atingindo o tempo limite, perdão, de acordo com a sua idade, tivesse seu benefício cessado. Legal? Foi um jeito de minorar. Porque olha a consequência dessa lei. Pensa comigo, a pessoa com 43 anos de idade. Você teve seu marido falecido, tá? Uma mulher, o marido faleceu, 43 anos de idade. Ele quer sustentar, sustentou a vida inteira, ela não tem formação, não tem emprego. Pode até ter formação, mas não exerce atividade. Não é essa a questão. Legal? Tem 43 anos de idade. Quando que o benefício dela vai ser cessado? Com 63. Então, ela tem que correr agora, daqui até os 63, para se estabelecer no mercado, se formar e tudo mais. Porque quando ela tiver 63 anos, vai cessar o benefício dela. Ela não vai ter mais direito a nada. Então, uma pessoa que dependeu a vida inteira do marido, depois de mais velha, quando a gente sabe que tem grande dificuldade de colocação no mercado, vai ter que correr atrás com o valor da pensão, que a gente viu já caiu muito em relação à aposentadoria do marido, lembra que eu falei? Que agora é esses 50% mais 10%. Ela vai ter que correr atrás de se manter e, além disso, ela vai ter que correr atrás do quê? De obter uma formação, uma colocação no mercado de trabalho, para que ela possa estar trabalhando quando tiver 63 anos de idade, porque a sua pensão vai ser cassada. Olha o ridículo da situação. Então foi por conta disso daqui que a lei falou, não, mas se ela for inválida ou deficiente,
fica recebendo o benefício enquanto for inválido deficiente. Esse prazo aí de 20 anos é um prazo mínimo, legal? A ideia seria abarcar essa pessoa, né? Esperar que ela tenha uma invalidez, uma incapacidade para o trabalho lá com 63 anos, o que também é uma solução péssima, né? Ou você arruma um emprego, ou você consegue trabalhar, ou você consegue se colocar no trabalho, ou você se torna inválido, porque se você se cuidar e se manter bem, legal, e não ficar inválido, com 63 anos o benefício vai ser cessado. É péssimo, na minha opinião, péssimo. Mas a regra é essa daqui, beleza? Então, ó, mais do que 18 meses de recolhimento e 2 anos de casamento, você vai receber o benefício como cônjuge, companheiro ou companheira, de acordo com a idade, legal? Por prazos aí, que a gente viu que a gente vai de 3 até o vitalício, legal? De acordo com a idade, tá? E esse prazo, ele é considerado um prazo mínimo, né? Se você for o quê? Deficiente, pensionista for deficiente ou inválido, legal? Pensionista deficiente ou inválido, esse prazo ele é tido como um prazo mínimo. Só vai cessar o benefício se cessar da invalidez ou a deficiência. Beleza? Tranquilo? Moçada, quando a morte deriva de acidente do trabalho, a regra também é essa ideia dos prazos pela idade, tá? E aí não importa para fins de acidente de trabalho se tinha 18 meses de recolhimento em vida, se tinha 2 anos de casamento. Isso daí é irrelevante para fins de acidente de trabalho. Foi acidentado? Foi. Então o benefício vai ser dado para o cônjuge de acordo com a idade, pouco importando o tempo de casamento. Então, no caso de acidente de trabalho, não existe aquela hipótese de só 4 meses, né? Porque aquilo é justamente quando o falecido tinha menos do que 18 contribuições ou o casamento era a menos tempo do que 2 anos, casamento ou união estável. Beleza? Tranquilo? Deu para entender a regra, então? A regra é essa daqui, vai influenciar tanto a idade quanto o tempo de contribuição que a pessoa tinha em vida, como o tempo de casamento. Legal? Na minha opinião, uma regra péssima que vai gerar um efeito para o futuro. Em 2015, que ingressou essa regra em vigor, né? Então você conta aí 20 anos, legal? 2035 nós vamos começar a ter problema com aquelas pessoas que tinham 43 anos em 2015. Vão ter 63 lá na frente e vão perder o benefício. Então essa é uma regra que ainda vai trazer um problema no futuro. Vocês podem escrever e guardar isso daí, porque é fato que isso vai acontecer. Legal? Sempre se joga para a próxima geração o problema, né? As alterações previdenciárias ela tem que ser muito bem pensada por conta disso daí. Então você joga o problema para a próxima geração, ou cria um problema na próxima geração, porque ela começa a repercutir, muitas vezes ter efeito lá na frente. Legal? Beleza? Essas regras, moçadas, do cônjuge, da companheira, do companheiro, só vale para quem é cônjuge, companheiro, companheira. O ex-cônjuge, ex-companheira, a gente viu que eles podem ingressar e ser dependente para efeito de pensão por morte, desde que comprove dependência econômica. Lembra que a gente falou? Desde que comprove o quê? Recebimento de pensão alimentícia, né? Uma forma de dependência econômica. Para esses casos, não se aplica essa ideia. Para essas pessoas, o prazo do benefício é o mesmo prazo que o segurado em vida estaria obrigado a manter essa pensão alimentícia. Legal? A manter o quê? A manter esse seu ex-cônjuge. Então, suponhamos que, judicialmente, o juiz fixou uma pensão alimentícia por 5 anos. Legal? Para o falecido. O falecido, a partir do óbito, ainda não tinha dado 5 anos, ele estava pagando a pensão alimentícia. Por quanto tempo vai ser paga a pensão por morte para esse ex-cônjuge? Vai ser paga pelo prazo até atingir aqueles 5 anos que ela teria direito de pensão alimentícia. Legal? Então, isso também é uma regra nova, também não era assim, né? A pensão nesses casos era vitalícia, mas agora alterou para ficar de acordo com o tempo que vai ser paga a pensão alimentícia, né? Seria paga a pensão alimentícia se o segurado estivesse em vida. Beleza, moçada? Além dessas hipóteses, nós temos as hipóteses de perda do benefício, né? Aqui são todos os prazos em que se mantém, que ele cessa naturalmente, mas a gente tem a ideia de perda do benefício. Perde o benefício se ficar comprovado que houve uma simulação do casamento ou da união estável só para conseguir o benefício. Então a gente simulou, né? As partes simularam aí a existência do casamento para conseguir o benefício. Se isso for apurado num processo com contraditório, perde-se direito ao benefício. E perde também direito ao benefício aquele pensionista condenado definitivamente
pelo homicídio ou tentativa de homicídio do segurado, legal? Homicídio doloso, né? Beleza? Se ele for condenado pelo homicídio doloso do segurado, ele vai perder o direito ao benefício, legal? Essa lei veio depois do caso da Suzane Richthofen, beleza? A ideia foi os problemas ali ocorridos em relação ao crime dela, né? E o fato dela eventualmente ter direito à pensão na época do cometimento do crime. Aí colocaram a lei que definitivamente condenada perde o direito de pensionista, o que é uma regra bem razoável para a moralidade aí. Beleza, moçada? Tranquilo a pensão por morte? Deu para se entender? Tranquilinho aqui? Havendo algum outro questionamento, vocês sabem que eu estou sempre à disposição aí, mas isso aqui esgota. Percebam, não dá para se entender esse tema totalmente se você não olhar a aula de dependentes. Não tem como, são temas interligados. E também é importante dar uma olhadinha na aula de qualidade de segurado. Legal? A aula de cálculo do valor do benefício, para saber o que é salário de benefício, também se mostra relevante. É por isso que eu falei para vocês. Nós estamos construindo conhecimento. Aula a aula, parece que os temas às vezes são desconectados, mas eles não são. Agora que a gente começa a ver benefício por benefício, a gente começa a conectar tudo que a gente viu. Então vocês precisavam daquela base ali que foi dada no início, legal? Para agora, benefício por benefício, a gente começa a concatenar todos os raciocínios, legal? Então, a pensão por morte foi o primeiro benefício escolhido justamente porque ela abrange a maior parte aí dos requisitos, né? A gente só praticamente não falou sobre carência, mas a gente falou sobre os dependentes, a gente falou sobre o cálculo, a gente falou sobre qualidade de segurado, a gente falou sobre diversos outros temas, né, sobre a forma de recolhimento de cada um, diversos outros temas vistos nas aulas anteriores. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês.